Tudo bem, primeiro ano? É muito bom falar para vocês novamente. Hoje nós vamos ter uma aula bastante simples, mas ela é muito importante. Talvez ela seja tão importante quanto simples. Hoje nós queremos distinguir e marcar bem claramente a diferença entre três elementos, três visões epistemológicas do começo da modernidade. Hoje nós vamos tentar entender bem claramente o que foi o racionalismo, o empirismo e o construtivismo. Tudo bem? Então vamos lá. Como ponto de partida, você já conhece o nome de algum filósofo que eu considerei um racionalista, algum filósofo que eu considerei um empirista. Consegue lembrar? O nome de um filósofo racionalista. Espero que você tenha pensado em René Descartes, um racionalista bastante conhecido, né? Nós poderíamos mencionar um outro racionalista bastante importante, que é, por exemplo, o Christian Wolff. Ele quase nunca aparece nas aulas de ensino médio, mas este Christian Wolff foi considerado o educador da Alemanha. E quem sabe você consegue lembrar o nome de algum filósofo empirista? Pensa aí. Pois bem, nós tivemos empirista, nós tivemos David Hume e John Locke. Eles são dois empiristas muito conhecidos por serem empiristas, inclusive. Mas especificamente, o que é o empirismo e o que é o racionalismo? Conhecimento, temos já assentado isso bastante claro na filosofia, conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Nós cremos coisas. Por exemplo, nós cremos que o nosso corpo existe. Nós temos essa crença. E nós vamos chamar de conhecimento apenas as crenças que forem verdadeiras. Crenças que nós descobrimos que não são verdadeiras, nós não vamos considerar conhecimento. Por exemplo, a ideia de que existem gnomos. Tem pessoas que creem nisso, mas essa não é uma crença verdadeira. Portanto, embora certas pessoas creiam que existam gnomos, não é um conhecimento, é uma crença apenas. Conhecimento é uma crença verdadeira. E nós vamos considerar se ela é verdadeira ou falsa, apelando a um tipo de justificativa. O que justifica uma crença ser verdadeira? Essa é a pergunta principal da área da filosofia, que nós chamamos de epistemologia. O que justifica uma crença ser considerada verdadeira? E é na resposta a essa pergunta que nós temos as três visões: racionalismo, empirismo e construtivismo. Primeiro, segundo os racionalistas, o que nos permite considerar uma crença verdadeira é a sua derivação lógica. O fato de que uma coisa é derivada logicamente faz com que nós possamos considerá-la verdadeira. Por exemplo, dadas duas retas paralelas infinitamente estendidas, essas retas paralelas jamais vão se tocar. Segundo os racionalistas, isto é conhecimento. E é conhecimento porque não transgride as regras da lógica. Se você fizer um exame lógico dessa afirmação, duas retas paralelas, ainda que infinitamente estendidas, jamais se tocam, você vai perceber que ela não viola nenhuma regra da lógica, então ela está justificada. Muito bem, é claro que esta é uma regra justificada. No entanto, o racionalismo tem um obstáculo. E o obstáculo do racionalismo é que nós não conseguimos saber muito sobre o mundo material. Ou até poderíamos dizer, nós não conseguimos saber quase nada sobre o mundo material meramente pela lógica. Meramente pela lógica, você poderia fazer o seguinte exercício mental. Imagine o que poderia saber sobre o mundo uma pessoa que absolutamente até pode conversar, mas apenas conversar com outros indivíduos que também eles não têm nenhum dos 5 sentidos. De alguma forma eles poderiam conversar, tudo bem? Mas eles poderiam ter apenas, mesmo que você está dizendo, eles não têm como ter qualquer contato com o universo da matéria. Eles têm contato entre eles, mas eles não conseguem saber do seu próprio corpo, eles não conseguem saber do corpo dos outros, e tudo que eles podem ouvir é a voz um dos outros. O que esses indivíduos poderiam saber sobre o mundo? Eles poderiam fazer a descoberta de que duas retas paralelas infinitamente estendidas jamais se tocariam? Bom, provavelmente eles poderiam fazer isso, mas até isso é questionável.
Porque eu não sei como esses indivíduos absolutamente racionalistas poderiam ter a ideia de extensão, sem nunca ter visto uma extensão. Então, os racionalistas têm um problema para superar. E o problema para superar é que, mesmo vários elementos da geometria, que são considerados elementos formais, das formas apenas, e podem ser conhecimento da geometria e do racionalismo, mesmo elementos puramente formais como triângulos, que parecem ser conhecíveis apenas pela razão, talvez não sejam. Então, o racionalismo puro, o que ele pode saber sobre o universo da matéria? Nada. E, no entanto, nós estamos aqui, imersos no universo da matéria. O racionalismo ele tem o problema de nos conduzir a certas conclusões que parecem fazer sentido de uma perspectiva lógica, mas não podem ser provadas. Assim, a Idade Média inteira pôde provar ou discutir coisas de uma perspectiva racionalista que quase levaram a gente a acreditar em umas coisas malucas, né? Por exemplo, que a alma tem peso. Isso é um negócio assim... Como é que vai chegar a discutir um negócio desse de uma perspectiva racionalista, né? Puramente especulativa, metafísica e racionalista. A barreira entre o metafísico e o racionalista se perde um pouco, né? Então, o racionalismo puro não se sustenta. Não se sustenta porque não pode conhecer o mundo da matéria. Qual é a outra opção? A outra opção é o empirismo. Voltando mais uma vez, então, conhecimento é uma crença verdadeira justificada. Como justificamos crenças para saber que elas são verdadeiras de uma perspectiva empirista? Ora, os empiristas vão dizer que só aquilo que é empírico, ou seja, só aquilo que pode ser verificado pelos 5 sentidos, pode ser considerado verdadeiro. Mas veja, isso de uma perspectiva radical não pode ser levado a sério, como nós vimos muito bem no pensamento de David Hume. Vamos lembrar um pouquinho agora. Se eu só posso considerar uma crença verdadeira, só posso considerar justificada a crença que for verificada empiricamente, eu sempre terei a limitação espaço-tempo da experiência. Ou seja, eu descobri que a droga tal diminui a dor de cabeça. Eu posso falar que ela vai diminuir a dor de cabeça num próximo momento, mesmo que no mesmo indivíduo? Não, porque a experiência futura, a minha suposição sobre o futuro, ela é uma suposição que não é empírica. O futuro não está sendo verificado pelos 5 sentidos agora. E se eu fizer uma afirmação sobre um outro lugar, por exemplo, nesse exato momento a gravidade está atuando também na China. Eu posso fazer essa afirmação de uma perspectiva empirista para longe de qualquer dúvida? Não. Por quê? Porque a minha experiência está sendo feita aqui e agora, neste local. Eu não estou verificando se a gravidade está atuando lá na China agora. E se uma outra pessoa me der a informação, bom, eu estou aqui na China e neste momento a gravidade está atuando aqui na China. No momento que a frase dele terminou, no momento que eu a recebi, ela já está desatualizada de uma perspectiva temporal. Então, se os empiristas quiserem dizer que apenas aquilo que pode ser sabido empiricamente pode ser considerado uma crença verdadeira, eles estão com um problema. Nada que não seja experimentado naquele instante pode ser sabido. A verdade e o conhecimento está sempre limitada pelo aqui e pelo agora. Ou seja, onde nós chegamos? Nós chegamos a descobrir que o racionalismo puro não funciona, porque não pode conhecer nada sobre o mundo da matéria. E o empirismo puro não funciona, porque ele não pode saber nada para além da experiência e daquela clausura que existe, que é a experiência. Assim que eu tirei o termômetro da água e digo qual é a temperatura da água, na verdade, esse termômetro já está desatualizado, porque ele não está mais na água. Por causa disso, alguém propôs que pode ser que o conhecimento seja uma construção entre as duas coisas. Pode ser que o conhecimento seja uma construção entre as duas coisas.
Quando nós falamos sobre construtivismo, nós temos que entender duas coisas. Primeiro, construtivismo significa que existem elementos racionalistas, racionais, e existem elementos sensíveis, empíricos, e esses dois juntos, essa construção, é que faz o conhecimento ser possível. Mas existe um segundo motivo por que chamamos o construtivismo de construtivismo. É que o conhecimento no construtivismo deixa de ser descoberto, como no caso do racionalismo e do empirismo. O conhecimento e a verdade deixam de ser descobertos e passam a ser construídos. Esse é o segundo motivo por que construtivismo é chamado construtivismo. E isso é uma mudança muito grande no significado da palavra verdade. Então, a ideia de verdade e conhecimento verdadeiro, racionalista, conhecimento verdadeiro, empirista, é uma. A ideia de conhecimento verdadeiro, construtivista, é outra. E a diferença para a aula de hoje, em termos simplistas: a verdade deixa de ser descoberta e passa a ser construída. Firmeza? Na próxima aula, nós vamos estudar o pensamento de Immanuel Kant. Ele é apontado como o principal a explicar como funciona e talvez inclusive como um dos pais do construtivismo. Immanuel Kant, ele é de educação, discípulo de Christian Wolff e racionalista. Mas esse Immanuel Kant, racionalista, discípulo de racionalista, educado na Alemanha, ele vai ler o pensamento de David Hume. E ele vai ser uma pessoa tremendamente interessada na física de Isaac Newton. Então Kant quer conciliar, Kant precisa conciliar essa física de Isaac Newton que funciona e consegue explicar o mundo e consegue prever o comportamento do mundo com os argumentos racionalistas da sua educação e da formação. Então Kant vai ser aí, como nós veremos na próxima aula, um dos pais do construtivismo. Firmeza? Eu espero ter esclarecido para vocês o que é racionalismo, empirismo e construtivismo. Por hoje, um forte abraço para vocês. Até a próxima aula, até semana que vem. Tchau! Tchau! Para, Gaia!